Será que o ser humano ainda está evoluindo? Será que faz sentido, biologicamente falando, usar o conceito de raça? Que influência tem a genética na construção das sociedades humanas? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro Uma Herança Incômoda, do jornalista britânico Nicholas Wade. E nesse livro ele vai falar sobre o quê? Bom, a tese dele é que o ser humano ele continua evoluindo e que diversas populações sofreram pressões evolutivas diferentes de acordo com o ambiente em que elas estavam e que isso fez com que surgissem diferenças não apenas físicas entre as populações, que ele vai chamar aqui de raças, como por exemplo, cor dos olhos, cor da pele, esse tipo de coisa, mas também que surgiram por conta disso diferenças no comportamento social dessas raças e que essas diferenças tiveram uma influência no tipo de sociedade que foi sendo construída em determinadas partes do globo. Muito polêmico, inclusive o autor foi muito criticado porque, obviamente, não é uma proposta politicamente correta, mas aqui vale frisar que o autor ele não está fazendo nenhuma defesa da eugenia, muito pelo contrário. Já na primeira parte do livro, e é uma parte bem extensa, ele vai fazer toda uma crítica a essa ideia de racismo, de eugenia, vai mostrar como essa ideia levou a violações gravíssimas dos direitos humanos ao longo da história, e ele vai se colocar terminantemente contra esse tipo de ideia. E ele também vai reafirmar, muitas vezes ao longo do livro, que ele não está dizendo que uma raça é superior à outra. Ele entende o ser humano, de modo geral, como uma espécie que tem muito mais similaridades entre essas raças do que diferenças. Ele vai reafirmar constantemente que as diferenças, os marcadores genéticos que diferenciam uma raça da outra são bastante sutis. Então, o ser humano, de modo geral, ele é mais similar do que diferente. Isso é bastante importante frisar, porque o autor ele foi caluniado, inclusive aqui em vídeos no YouTube, falando que ele é racista, que a obra é racista. Mas eu não enxerguei racismo nessa obra, apesar de, como eu disse para vocês, ser uma obra bastante polêmica. Então, eu acho importante frisar isso aqui. Uma outra coisa que é importante frisar é que o autor ele não vai dizer que essa questão biológica evolutiva é a única explicação, ou nem mesmo a explicação mais importante para o modo como as sociedades divergem, como as raças divergem. Ele vai reconhecer, inclusive vai trazer bastante material de economistas, de antropólogos, de historiadores, mostrando todos os outros fatores que influenciam nas diferenças entre as diferentes civilizações. Então, ele vai reconhecer o componente das instituições, o componente econômico, enfim, todas essas questões que também têm uma influência grande. O que ele vai argumentar é que a questão evolutiva não deveria ser descartada, que ela deveria ser investigada mais a fundo, porque ela pode ser um componente explicativo também de peso. E aqui é importante frisar também que muito do que ele está falando no livro é especulativo e ele vai reconhecer isso. É uma hipótese que ele está levantando, mas hoje em dia a gente ainda não tem os dados científicos suficientes para dizer se ele está certo ou se ele está errado. Por conta disso, ele vai dizer que ele quer que existam mais pesquisas para provar ou desprovar a tese. Mas se você coloca esse tema como tabu, como uma questão que não deve ser falada, obviamente não vão existir esses novos estudos para provar ou desprovar a tese. Então, o que ele quer é que a ciência seja feita independentemente de ideologias. Ele reconhece, como eu disse antes, que as ideias científicas ou ditas científicas podem ser muito mal utilizadas,
mas ele acha que a ciência deve fazer o trabalho dela, que é ir pesquisando e trazendo as informações, e a sociedade tem responsabilidade no modo como ela vai lidar com isso, o que eu concordo com ele. Agora, para entender melhor a tese dele, a gente tem que voltar lá para o começo da história humana. De acordo com a teoria da evolução, e aqui a gente não vai entrar no mérito se está certo, se está errado, eu só vou explicar para vocês conseguirem seguir a linha de raciocínio do autor, tá? A gente pode discutir em outro vídeo, com outro livro, se a teoria da evolução está certa, se está errada, mas não vou entrar nessa seara aqui, tá? Bom, a história da teoria da evolução é que o ser humano surgiu ali na África e ele tinha um ancestral comum com outros primatas. E o ser humano foi evoluindo, ele foi indo para a savana, foi adquirindo modificações corporais e também no seu comportamento social. Preste atenção nisso porque isso é a parte mais importante. Aí o ser humano foi evoluindo e ele começou a vida ali como ser humano moderno como caçador e coletor. Essa questão a gente já abordou na resenha do livro anterior, Uma Breve História do Homem, do Hans Hermann Hoppe, que vai ficar linkado aqui no final desse vídeo, que eu recomendo que você assista também. E nessa sociedade dos caçadores-coletores, você tinha que ter um determinado comportamento social. Por exemplo, esses bandos de caçadores-coletores, pelo modo de vida extrativista deles, ou seja, eles não adicionavam nada à natureza, eles simplesmente retiravam da natureza, caçando, colhendo. O número desses bandos era bastante reduzido. Então, um bando de caçador-coletor tinha, no máximo, assim, umas 100, 150 pessoas. Então, o comportamento social que era necessário ali era de um tipo. Você não tinha que conviver com um número grande de pessoas com quem você não tinha parentesco. Então, por exemplo, não era necessário que as sociedades tivessem um grau de confiança grande em relação a grupos externos àquele bando ali. Mas como a gente viu na resenha anterior, nesse período da história humana, a população foi crescendo. Ainda não havia o controle de natalidade que a gente tem hoje. Então, as populações foram aumentando, mas por conta desse modo de vida extrativista, houve uma disputa por recursos. Para você viver desse modo caçador-coletor, você precisa de um espaço muito grande para sustentar um número relativamente pequeno de pessoas. Então, o ser humano, ele foi se espalhando ao redor do mundo, ele foi saindo ali da África e foi indo para os outros continentes. E nesses outros continentes, por conta da pressão populacional, porque chegou uma hora que não tinha mais para onde correr, o mundo inteiro já estava ocupado e a população continuava crescendo, foi necessário que surgisse um outro modo de produção para dar conta de alimentar todas essas bocas. E aí surgiu a agricultura. Só que para você viver numa sociedade agrária, você tinha que ter um outro tipo de comportamento. O comportamento social de um caçador-coletor, ele já não era mais adequado para você viver numa sociedade agrária. Porque numa sociedade agrária, primeiro você tem uma quantidade maior de gente e não necessariamente é todo mundo seu parente. Então você tem que ter, por exemplo, um grau de confiança maior. A sociedade agrária, ela é mais hierárquica. Na sociedade agrária, você tem uma especialização maior em relação às atividades produtivas. Então, tudo isso exerce uma pressão no comportamento social humano. E o autor vai dizer que, ao contrário do que é muitas vezes acreditado, a evolução humana, ela não parou ali antes da gente chegar à agricultura. Ele vai dizer que a evolução continuou rolando e continua rolando até hoje. E que ela não demora assim tanto tempo quanto as pessoas imaginam para produzir mudanças no comportamento e na genética humana. Então,
O que ele vai dizer é que esse novo tipo de sociedade foi exercendo uma pressão evolutiva no ser humano, porque o ser humano ele não é apenas um animal, ele é um animal social. Inclusive, o comportamento social do ser humano é uma questão importantíssima para assegurar a sobrevivência. Hoje em dia já existem vários estudos que apontam uma base biológica, uma base genética para muitos comportamentos sociais do ser humano, como, por exemplo, essa necessidade de viver em sociedade, a questão de obedecer regras, a questão da culpa. Obviamente que ainda está sendo discutido quais são os genes responsáveis por esse comportamento, qual é a influência da cultura. São coisas que ainda estão sendo debatidas. De qualquer forma, a gente sabe que a questão do comportamento social é vital para que o ser humano tenha sucesso como uma entidade biológica. A espécie humana, ela é uma espécie social. Então, o autor vai dizer que conforme o ser humano ele foi se adaptando não apenas fisicamente a outros ambientes fora da África, como por exemplo na questão dos europeus adquirirem uma pele mais clara, ele vai dizer que essas diferentes sociedades que foram surgindo foram exigindo comportamentos sociais diferentes do ser humano. E da mesma forma que o ser humano ele evoluiu características físicas distintas para se adaptar ali ao ambiente natural, ele teve que evoluir diferentes características psicossociais para se adaptar àquela sociedade ali. Porque o ser humano, como eu disse, para sobreviver, ele precisa se adaptar não apenas ao ambiente, à questão geográfica ali, mas ele tem que se adaptar também à sociedade humana. A gente sabe que, por exemplo, em sociedades antigas, em sociedades tribais, muitas vezes se a pessoa fosse excluída daquele bando ali, ela morria, porque uma pessoa sozinha não dava conta de sobreviver naquele tipo de ambiente. Então, a questão social é uma questão vital para o ser humano. E o autor vai dizer que não existe razão para a gente acreditar que esse comportamento social do ser humano não sofreu uma pressão evolutiva e, por conta disso, uma mudança evolutiva. E como as pressões evolutivas eram diferentes em diferentes partes do globo, não existe razão para a gente acreditar que essas pressões não criaram diferentes comportamentos sociais em diferentes sociedades. Vocês estão acompanhando? E essa é a parte polêmica do livro, porque isso vai dizer que comportamentos sociais do ser humano não são apenas produto da cultura, mas que eles têm uma base genética que é diferente entre as distintas raças. O autor ele não vai se aprofundar muito em quais seriam essas diferenças entre as diferentes raças, até porque é um negócio muito complicado de você rastrear biologicamente. Como eu disse antes, existe muito a respeito do genoma humano e do comportamento social humano, as bases biológicas, que a gente não sabe. Então é difícil você dizer, o gene X é responsável por isso, e só esse gene, sendo que podem haver diversos genes responsáveis pelo mesmo comportamento, e o mesmo comportamento ser provocado por genes diferentes em populações diferentes. É um negócio muito complexo. O autor ele vai mostrar para a gente quais seriam esses possíveis marcadores biológicos, mas é tudo ainda muito especulativo. O principal para memorizar aqui é a hipótese dele de que essas pressões evolutivas resultaram em comportamentos diferentes nas chamadas 3 grandes raças: os africanos, que ficaram na África, os asiáticos orientais e os caucasianos, certo? Para dar um exemplo que ele traz no livro e para ilustrar aqui melhor para vocês, ele vai contar para a gente como surgiu o Estado chinês. E no Estado chinês já existe desde há muitos séculos uma coisa que a gente poderia chamar de concurso público. As pessoas poderiam se tornar funcionários do governo através de um exame escrito. E nesse exame,
O que era mais valorizado era uma capacidade verbal e uma capacidade de memorização alta. Ao mesmo tempo, a sociedade desse Estado chinês arcaico, ela reprimia a oposição e a dissidência. Então você tinha uma característica que era valorizada, que era uma capacidade de memorização alta, e uma característica que não era valorizada, que era a dissensão, a oposição, que requer criatividade, você pensar de uma maneira divergente. E o autor vai dizer que esse pode ter sido um dos motivos da sociedade chinesa ter se tornado tão coesa, não é bem a palavra, tão conformista, e ao mesmo tempo ter desenvolvido esse QI alto e essa grande capacidade de memorizar informações. Um outro exemplo são os judeus. Os judeus são um dos grupos étnicos, se não forem o grupo étnico com maior QI já mensurado. De modo geral, principalmente os judeus askenazitas, eles têm um QI que é mais alto do que a média das populações dos lugares onde eles vivem. E uma das explicações que o autor vai trazer para isso é que os judeus, eles, ao longo de vários séculos, eles se ocupavam de profissões onde era exigido uma capacidade cognitiva muito alta, mais alta do que as outras profissões dos outros grupos ali no entorno. Então, com o tempo, foi havendo uma seleção para que esses genes que garantam uma capacidade cognitiva maior fossem se espalhando pela sociedade judaica e os judeus hoje em dia sejam esse grupo com esse QI altíssimo. Aí você vai se perguntar, tá, mas como é que isso funciona? Ele vai explicar da seguinte forma. Antigamente, os filhos dos ricos, eles sobreviviam mais do que os filhos dos pobres. E antigamente, os ricos tinham mais filhos que os pobres. Hoje em dia é o contrário. Mas antigamente, quando não havia ainda esse controle de natalidade e as condições eram realmente muito severas, os filhos dos ricos tinham mais chance de sobreviver. E geralmente as pessoas ricas eram aquelas que estavam melhor adaptadas àquela sociedade em questão. Então, elas passavam para os filhos não apenas o dinheiro herdado, mas também essas características que fizeram com que elas tivessem sucesso ali naquela sociedade. Dependendo da sociedade, poderia ser característica X ou Y, porque cada sociedade ali ia valorizar um determinado tipo de característica para ser bem sucedido. E como os ricos tinham muitos filhos, ou mais filhos que os pobres, então o que acontecia muitas vezes era, por exemplo, um casal era rico, ele tinha um determinado número de bens e eles tinham vários filhos que sobreviviam. Então esse dinheiro, essa herança ia sendo dividida. Só que quando você vai dividindo a herança, cada um vai ter um montante que é menor do que o total do que os pais tinham. Então havia um rebaixamento social desses filhos dos ricos. Eles iam caindo para a classe média, para a pobreza, etc. Mas eles tinham herdado aquelas características que tinham feito com que os pais deles fossem bem-sucedidos. E os filhos dos pobres, eles iam morrendo, eles não iam deixando a sua herança genética. Então, essas características permitiam que os pais fossem bem-sucedidos, iam aos poucos se espalhando pela sociedade inteira, porque aquela sociedade ia sendo, vamos dizer assim, repovoada pelos filhos dos ricos, que tinham aquelas características que faziam com que eles fossem bem-sucedidos. E isso, com o tempo, foi modificando o caráter das diferentes sociedades. Por isso, determinadas características foram ficando como distintivas de determinados grupos. É preciso levar em conta que, como ele considera que o ser humano continua sujeito a pressões evolutivas, essas características distintivas de determinados grupos não precisam ser eternas. O ser humano vai continuar evoluindo e pode ser que essas características mudem. Agora, eu pessoalmente não tenho conhecimento
suficiente de genética para dizer se a tese dele está correta ou se está errada. E eu não conheço também ninguém que tenha esse conhecimento. Se você tem e você já leu esse livro, eu quero que você comente aqui abaixo o que você acha. Se esses dados sobre a genética que ele trouxe e que ocupam uma boa parte do livro estão corretos, ou se ainda que os dados estejam corretos, se a interpretação que ele fez é cabível, se não é. De qualquer forma, eu acho a tese principal plausível, considerando-se que o ser humano teve mudanças físicas por conta da pressão evolutiva em diferentes localidades. Por exemplo, os europeus desenvolveram uma pele mais clara, e o ser humano é um animal bastante social. A questão do comportamento social é vital para a sobrevivência da espécie humana. Me parece plausível que esse comportamento social também tenha se diferenciado entre diferentes grupos da espécie humana. Então, assim, a hipótese dele me parece bastante razoável. Mas eu não sei se os dados que ele trouxe são suficientes para dar um peso ali a essa tese, e nem se no futuro os dados vão confirmar o que ele está dizendo. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que continuar não apenas pesquisando, mas propiciando os meios de discutir essa questão e esse tema, independentemente do politicamente correto. Nisso eu concordo com ele 100%. Agora eu quero saber de você, se você já leu o livro, independentemente de você ser geneticista ou não, o que você achou. E como eu disse antes, se você tem algum conhecimento de genética, eu quero ainda mais saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar o vídeo, de se inscrever nesse canal e ativar o sininho, assim você não perde vídeo nenhum, certo? Eu agradeço a atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima!